Meus amigos e irmãos, a paz do Senhor, estamos aqui mais uma vez reunidos. Quero agradecer ao Eterno por esta oportunidade, por este momento, melhor dizendo, a qual estamos aqui presentes. Que eu peço ao Senhor que te abençoe a sua vida poderosamente em Cristo Jesus, tá bom? Fico muito grato, muito alegre por estar participando aqui do nosso canal e assim recebendo mais uma mensagem. Hoje eu quero falar, irmão, uma coisa bem rápida, bem simples, sobre as 5 vestes de José. As vestes, elas representam, se você for pesquisar na Escritura, elas representam como a pessoa está diante de Deus. As vestes, ela faz com que a pessoa seja vista de acordo com a presença do Senhor. Se você pesquisar sobre João Batista, como que ele andava diferente. Se você pesquisar sobre Elias, você vai ver um relato muito importante, a qual a Escritura nos ensina que quando o rei Acasias ficou doente e foi consultar o Deus de Ecrom, e quando ele foi consultar o Deus de Ecrom, enviando os seus mensageiros no meio do caminho encontra-se com o profeta Elias. Na verdade, foi o profeta Elias que foi encontrar-se com aqueles mensageiros. E o profeta Elias mandou um recado para o rei Acasias, dizendo que da cama que ele levantaste, da cama ele morrerás. Que eu te disse para ele, não há porventura profetas em Israel? Quando os mensageiros chegam até o rei Acasias e conta este fato, este relato, a Escritura nos ensina que o rei Acasias pergunta qual era o trajo do profeta, qual que era a roupa. E aí então os mensageiros dizem para o rei como que o profeta Elias estava vestido, e então Acasias diz, é o profeta Elias. Então ele foi reconhecido pela roupa. Ele já sabia quem era pela roupa. João Batista foi conhecido pela roupa. Outra coisa interessante também é que a questão de roupa, ela foi destinada com Adão e Eva lá no jardim do Éden, quando eles se pegaram pegaram folhas e fizeram as suas próprias roupas para tamparem as suas nudez, certo? Então a roupa, ela tem vários sentidos: tampar a nudez, mostrar quem é a pessoa, o ministério da pessoa, enfim, mostrar. Através da roupa, você dá a entender a índole, o tipo de pessoa que ela se veste, o tipo de pessoa que ela é. Então, foi através desses mistérios da roupa que eu procurei na Escritura e eu entendi acerca de José. Que José, quando ele estava vestido com uma roupa, os seus irmãos trataram de forma diferente. Os seus irmãos o trataram de forma completamente diferente, por causa da roupa que ele estava vestido. A primeira roupa que nós poderíamos traçar é as vestes de várias cores, que é Gênesis capítulo 37, verso de número 3. Essas vestes de várias cores é como o seu pai que dá essas vestes para José. Essas vestes representam na vida de José e para o seu pai a experiência. Então essa veste representa para o seu pai a forma dele expressar experiência para com seus filhos. Não que ele tratava José de forma diferente, mas a veste várias cores representa experiência. É claro que a Escritura nos ensina que José amava mais o José do que aos outros, mas por causa da velhice, o filho da velhice.
Se você ver um vô, uma avó, ela vai tratar os netos de forma diferente por causa da experiência que eles teve, certo? Então essa experiência produz nos pais, nos avós paternos, essa alegria. Nossa, hoje eu posso cuidar mais dessa criança de uma forma completamente diferente quando eu fui pai. E aí são vários fatores. Você vai ver que alguns têm recursos, já tem casa, enfim. Isso é uma outra história. Mas a veste de várias cores, ela representa para aqueles que ali experiência. Representa a experiência. Só que os irmãos, quando vê José sendo tratado de forma diferente, eles não entendem isso. E a Escritura diz que o invejam e procuram até matar, procuram até denegrir a sua vida. Pois bem, então esta é a veste de várias cores. Então a veste de várias cores, ela representa experiência. A segunda veste, se você ler na Escritura, Gênesis 37, do verso 23 ao verso 24, essa veste, ela representa a veste da solidão. Por que solidão, pregador? Essa veste da solidão, ela vai trazer para aqueles que estão envolvidos a alegria de ver alguém derrotado. A solidão, ela produz isso. Quando a pessoa está só, quando a pessoa não tem mais recursos, quando a pessoa vê que acabou, tem alguém se alegrando com isso. Tem alguém se alegrando com a tristeza de outro. Isso foi na vida de José. Quando seus irmãos o julgaram, ou jogaram, melhor dizendo, numa cova, e aquela cova não tinha água nela, e quando não tem água nela, um fato muito interessante que eu vejo dessa cova é o seguinte: ela não tinha água, certo? Outra coisa, ela estava no deserto, certo? E quem jogou José na cova foi os irmãos. E os próprios irmãos teve que tirar José da cova. Ou seja, quem jogou na cova vai ter que tirar. Certo? Então, quem produz solidão vai ter que tirar esta solidão. Então, tem muitas pessoas que agem dessa forma. José agiu desse jeito. Só que José, a cova da solidão, ela representa a cova as vestes da solidão. Ela representa que você está sendo só aos seus irmãos, certo? Mas aquela cova, ela estava no deserto. E quando a cova está no deserto, ela representa que você está sendo tratado, cuidado, protegido por aquele que desenvolveu o deserto. Amém? Então, esta é a cova da solidão. Não fique triste, porque se alguém te abandonou, se alguém não liga para você, se você está sentindo só, creia que você está no deserto. E quem está no deserto está na solidão com Deus. E quem está na solidão com Deus, prepara-se para aprender. Glórias a Deus. A terceira veste da solidão é um contínuo dessa. A Escritura conta que quando tira-se José da cova, os seus irmãos que o jogaram na cova, ele é vendido por 20 moedas de prata, se eu não me engano. E quando vende José, ele é levado para trabalhar com o faraó. E quando ele começa a trabalhar com o faraó, ele então arruma-se um cargo, e dentro desse cargo ele vai trabalhar para Potifar, certo? E tendo trabalhado com Potifar, Potifar era sim um general, um comandante de Faraó. E quando ele está ali trabalhando, o general, o Potifar, tem que trabalhar, tem que desenvolver o seu serviço, a sua função. A Escritura nos relata que
a mulher de Potifar, ela se graceja com José. Só que José, ele de forma alguma poderia deitar com aquela mulher, porque se ele fosse deitar com aquela mulher, ele estava denigrindo a imagem do seu Deus. Não é que ele estava denigrindo Potifar, que era o capitão de Faraó. Não, ele ia denigrir a imagem do seu Deus. E constantemente, aquela mulher estava procurando uma forma para que José se deitasse com ela. Mas José não quis. José não aceitou. E quando José não aceita, a escritura é bem clara que chega um certo dia que ela o agarra a José. E o José não quis. Ela vai e diz: deita-te comigo. Deita-te comigo. E José disse: eu não posso deitar contigo porque eu vou desagradar o meu Deus. Então, o pensamento de José é o Senhor. O pensamento de José é em torno daquilo que ele sempre quis, que era fazer com que o seu Deus fosse glorificado em suas ações. A escritura, então, nos relata algo tremendo. E ele sai correndo. Quando ele sai correndo, ela segura as vestes de José. E quando ela segura as vestes de José, começa então uma gritaria tremenda. Começa a gritar de uma forma gritante, uma forma estridente. Os guardas chegam e ela vai e diz: olha, aquele homem a qual o meu marido trouxe para trabalhar aqui quis deitar-te comigo, mas eu agarrei a sua roupa e comecei a gritar, e ele foi e saiu correndo. Mas não era nada disso. Era o inimigo procurando uma forma para denigrir a imagem de José. E denigrindo a imagem de José, estava denigrindo a imagem do seu Deus. O diabo sempre vai fazer isso. Querer denigrir a sua imagem. O diabo sempre vai querer isso, querer manchar a sua imagem. Ele vai procurar uma das suas armas, que é a mentira. Ele mata, ele tem 4 armas: mata, rouba, destrói e engana. Matar, roubar, destruir e enganar. E uma dessas armas é a mentira, porque ele é o pai da mentira. O diabo é o pai do fake news. Então, meus amados, preste atenção que eu vou dizer aqui. José naquele momento estava colocando uma roupa, a veste da acusação, a veste da calúnia, a veste da difamação. Qual é o homem de Deus, qual é a mulher de Deus que ainda não passou um momento de calúnia no seu ministério, na sua casa, na sua família, que foram acusados injustamente? O próprio Senhor foi julgado injustamente. É claro que ele deveria cumprir todo o ministério da palavra. Ele deveria cumprir todos. Mas ele foi como uma ovelha muda, ele continuou o ministério. Essa, então, irmãos, é a terceira veste. A quarta veste é o contínuo, é uma veste continuando a outra. Essa veste, ela produz, irmãos, na vida de José, algo que poucas pessoas conseguiriam suportar. Essa veste, ela produz a paciência. Você recebe as vestes de várias cores, certo? Só que a veste de várias cores não produz alegria no seu irmão, produz inveja. Você já recebe a veste da cova, que produz solidão. Você recebe as vestes da calúnia, que produz as difamações, as injustiças. E agora você vai vestir uma veste. Qual é? Essa veste, ela está em Gênesis 41, verso de número 14. Então, Faraó enviou
chamou José e eles trouxeram, e apressadamente da cadeia, e ele se barbeou, ele se preparou e mudou as suas vestes. Essa veste, irmão, ela começa quando ele é preso. Quando ele é preso, o ser preso para José representa um livramento de Deus. Porque Potifar ia matar José. Só que Potifar se alegrava. Potifar, quando ele olhava para José, ele sabia que tinha algo diferente. José tinha a presença de Deus sobre ele. Como ele estava sendo injustamente, quando ele estava sendo injustamente acusado, então, para José, a prisão foi um livramento. Na prisão ele ia comer, ele ia dormir. É um livramento forçado. É um mal necessário, mas era melhor do que morrer. Perguntar para uma pessoa se você quer morrer ou quer ser preso, algumas pessoas hoje vão dizer que quer ser preso. Então José, ele foi preso por causa da calúnia. Essa calúnia, ela produziu um livramento, porque foi a forma do Senhor proteger José. Aleluia! Porque José, todos nós sabemos acerca dos sonhos de José. Que os sonhos na vida de José representava o plano de Deus. Como eu já disse várias vezes, e vou dizer aqui nessa mensagem agora, o sonho não era de José, o sonho é de Deus. Os sonhos de Deus produzem, os sonhos de Deus, ele vinga, enfrenta a inveja. Os sonhos de Deus, ele enfrenta a solidão. Os sonhos de Deus, ele enfrenta a calúnia, a acusação. Os sonhos de Deus, ele prevalece. Aleluia! Agora os meus sonhos não. Os meus sonhos, com o passar do tempo, a gente pode até desistir algo de um sonho, de uma meta, de um objetivo. Mas quando o sonho é de Deus na sua vida, ele nasce, ele brota, ele cresce dia após dia, porque é os sonhos de Deus. E a Escritura nos diz que um planta, outro rega, mas quem dá o crescimento é o Senhor. Então, é o Senhor que produz os sonhos. Esses sonhos, foi através desses sonhos que realizou algo tremendo em 3 pessoas aqui. Qual delas? José, no copeiro e o padeiro. O padeiro e o copeiro tiveram sonhos e precisavam alguém em sonhos. Precisava de alguém contar esses sonhos. E eles estavam ali, angustiados, sem saber o que fazer, sem saber o que ia acontecer. E José percebeu o que estava acontecendo com aqueles homens. A Escritura nos conta que José vai e fala: não são de Deus as interpretações? Aleluia. Essas interpretações que José diz, que José aplica, ele expressa e quer saber o que vai acontecer. Qual era o sonho? Qual era os sonhos que aqueles homens tinham? O copeiro conta o sonho. E quando o copeiro conta os sonhos, que ele estava pegando os cachos de uva e espremendo na taça de Faraó e entregando para Faraó novamente. E aí José vai e fala que num período breve, aleluia, você voltaria a trabalhar novamente, ou seja, o seu serviço ia ser restaurado. Aí o padeiro, ele logo observou essa palavra e
ficou alegre. Eu que também quero, eu também tenho um sonho, eu também sonhei. Eu preciso que alguém interprete meu sonho. E ele conta que tinha 3 cestos sobre sua cabeça e as aves comiam esses pães, não é? E José vai e interpreta que os 3 cestos representam 3 dias, aquela toda história toda, só que você não vai ser restaurado, você vai ser enforcado. E aí, passados os dias, Faraó chama o copeiro para voltar ao seu trabalho e o padeiro é morto, enforcado, como José tinha interpretado através do sonho. Só que quando preste atenção, quando José percebe que o copeiro está indo, aleluia, ele fala para o copeiro: ei, lembra de mim. Só que passou-se os anos. A escritura diz que foram 2 anos. Por isso que eu digo para você que é muita paciência. É muita paciência, irmãos, esperar por alguém que você auxiliou. É muita paciência esperar por alguém a qual você ajudou a pessoa a se levantar quando precisava. E José estava ali. Lembra-te de José. Faraó teve um sonho, ninguém interpretou, nem macumbeiro, nem necromante, nem advogado, nem teólogo, nem nada. Só interpretou quem estava relacionado à unção de Deus ali, e era José. José fora o escolhido. Então, o copeiro lembrou. Eu conheço alguém. Eu conheço alguém que tem a unção de Deus para interpretar. Eu conheço alguém. E aí então, busca José apressadamente. Esse apressadamente, irmão, tinha que ser no dia. Mas não foi no dia a qual José interpretou o sonho para o copeiro. Esse apressadamente, às vezes dói, mas era o apressadamente de Faraó. José então se prepara encontrar-se com Faraó. A veste da preparação, ela difícil. Muitos que estão me ouvindo, você que está me ouvindo, creia que se passar versação, não adianta. Passa pelas vestes da preparação, não chega no grau aonde o Senhor escolhe. Nós vemos pessoas que são formadas sem as vestes da preparação. Vemos muitos homens, muitas mulheres que foram formadas por homens somente pelo cargo, somente pelos preparação. Quem não passa pela preparação chega no local aonde o Senhor quer. Quem passa pela preparação não alcança o degrau que o Senhor deseja. José passou. É o mal necessário, mas passou. E aqui, irmãos, nós finalizamos a quinta veste, que é Gênesis 41, verso 42. E Faraó tomou seu anel da sua mão e colocou sobre a mão de José e o vestiu com uma veste de linho. A veste de linho
é a confirmação de tudo aquilo que você fez, ou de tudo aquilo que fizeram contra você. A veste de linho, a Escritura está dizendo aqui que ele clamavam diante dele, ajoelhai, e ele o fez o governador. A veste de linho. A Escritura diz que quando o Senhor trocar, ordenar que os anjos toquem a trombeta, nós seremos transformados em um corpo incorruptível de glória. Que a Escritura diz, irmãos, quem são estes com estas vestes brancas salpicadas? A Escritura nos relata que essas vestes limpas, puras, são vestes de linho, a qual todos aqueles irão vestir. As vestes de linho, ela vai produzir na nossa vida a assinatura. Essa veste de linho, ela tem um degrau de inveja. Essas vestes de linho, ela tem um degrau de calúnia. Ela tem um degrau de solidão. Ela tem um degrau de preparação. A veste de linho, ela junta tudo aquilo que você passou, tudo aquilo que você sentiu, lutou, chorou, se angustiou, se entristeceu, mas você estava lá, aleluia, pronto para aquele momento dizer: Senhor, muito obrigado, porque agora eu consegui vestir as vestes de linho. As vestes de linho na sua vida é a roupa mais ideal a qual um cristão possa usar, a qual uma pessoa que tem a mente de Cristo possa usar. E hoje eu finalizo essa simples reflexão sobre as 5 vestes. Corra, não tente querer tirar uma veste só porque você não se agradou dela. As vestes da solidão, a veste da cova, foi os seus irmãos que o colocaram. As vestes da calúnia, foi uma mulher que o acusou. O seu pai te deu uma veste de várias cores, mas em vez de produzir alegria, ela produziu inveja. Então, não se entristeça com a sua situação. Não se angustie por causa que o momento em que você está vivendo, às vezes, não é, pregador, eu já queria vestir as vestes de linho. Você vestir as vestes de linho, você não consegue ficar com ela. Por quê? Porque a veste de linho só veste ela quem tem, aleluia, a vontade de ir para a glória. As vestes de linho é aquela veste que eu tenho, almejo vestir ela, Senhor, na glória. Almejo, Senhor, estar com ela na glória. A veste de linho, ela é pureza, ela representa coisas lindas, brancas. E aqui eu finalizo este sermão pedindo ao Senhor que te abençoe cada dia mais. Nos auxilie, irmãos. Divulgue essas mensagens, divulgue o nosso canal para outras pessoas possam ser abençoadas através desse sermão, através desta pregação. A veste de linho é uma coisa linda, que somente os vencedores irão vesti-la. Somente os vencedores vão vesti-la. E se hoje você está vestindo uma veste de inveja, que produz inveja, ou se você está vestindo a veste da solidão, ou você está vestindo a veste da calúnia, ou você está vestindo as vestes da preparação, cante o hino da vitória, porque essas 4 vestes vai produzir vestes de linho para a sua vida. Fique na paz do Senhor,
fique na paz do Senhor, fique na paz do Senhor e fique na paz do Senhor.